O corredor de uma famosa universidade de São Paulo estava silencioso. Júlia, de apenas 18 anos, andava apressada em direção à sala do professor Vicente, o homem por quem ela estava apaixonada e com quem mantinha um relacionamento secreto, ou quase secreto. Algumas pessoas desconfiavam, olhavam torto, mas ninguém tinha coragem de confrontar diretamente o renomado professor de Direito Constitucional, conhecido por sua mente brilhante e carreira impecável. Quando ela se aproximou da porta entreaberta, ouviu vozes. A voz dele e outra voz. Não, era só ele falando ao telefone. Júlia sorriria se não fosse pelo conteúdo das palavras que chegaram afiadas como navalha. Essas malditas cotas vão destruir o país. Eu faço a minha parte. Nenhum deles passa comigo. Nenhum. Direito é para quem merece, para quem nasceu com cérebro. O coração dela congelou. Por um segundo, pensou que estava entendendo errado. Mas ele continuou, e cada frase parecia um golpe direto. Eu não vou permitir que um bando de cotistas incompetentes estrague o meu curso. Eles são lentos, preguiçosos. Não importa o quanto reclamem, eu coloco todos na recuperação. Todos! O celular quase escorregou da mão de Júlia. Ela ficou sem ar. O professor, o homem que ela admirava, se vangloriando por prejudicar estudantes negros e pobres. Por pura crueldade. O país está afundando porque esses negros querem tudo fácil. Eu não vou permitir isso na minha sala. Júlia fechou a boca com a mão para conter o soluço. Lágrimas quentes turvaram sua visão. Ela tentou entender, tentar achar uma desculpa. Ele era o amor dela, seu mentor, seu futuro. Mas então, Vicente desligou o telefone e virou-se diretamente para Júlia, como se tivesse sabido o tempo todo que ela estava ali. O olhar dele, frio, calculado, fez um arrepio subir pela espinha dela. O que foi? Achou algum problema no que ouviu? Ele perguntou como se desafiasse a menina que até dias antes achava que estava vivendo um romance proibido e perfeito. Naquele instante, Júlia soube. O homem brilhante que ela amava era, na verdade, um monstro. Antes de continuar essa história forte e realista, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o amor pode nos cegar a ponto de não enxergarmos o ódio estampado diante de nós? Você acredita que uma pessoa pode conviver com o pior tipo de preconceito sem perceber? Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e o que você faria se descobrisse que alguém que você admira age com racismo e discriminação pelas costas dos outros. A sua opinião vai ajudar muito a fortalecer o nosso canal e a trazer mais histórias como essa. E claro, se inscreva e ative o sininho, porque aqui todos os dias tem histórias impactantes que revelam o lado oculto das relações humanas. Agora, prepare-se. O que Júlia vai descobrir sobre esse homem pode destruir não só o seu coração, mas o futuro de muitos estudantes que ele jurou ensinar. Júlia nunca imaginou que um dia se envolveria com um professor, muito menos com o professor mais temido da faculdade de Direito. Dr. Vicente Henrique, 50 anos, respeitado, brilhante e completamente inalcançável. Ou pelo menos era o que todos pensavam ela, 18 anos, recém-chegada à faculdade. Ele, mestre das palavras, da persuasão e do medo. Ao vê-la entrar na sala pela primeira vez, não tirou os olhos dela. Júlia achou que estava imaginando, até o dia em que ele pediu para conversar após a aula. Você tem uma mente afiada. Não desperdice isso. Era assim que ele a conquistava. Não pelo que ela era por fora, mas pelo que ele dizia ver por dentro. Os colegas cochichavam. Isso não vai dar certo. E ela só pode estar atrás de vantagem. Zeta, ele poderia ser pai dela. Mas Júlia ignorava todos os alertas. Afinal, quem mais seria capaz de ver talento nela? Pouco a pouco, o medo vira admiração. Admiração vira fascínio. Fascínio vira paixão, até que o relacionamento deixou de ser segredo. Nos corredores, as pessoas tiravam fotos escondidas. Os olhares eram de julgamento puro. Mas o mais duro de suportar era quando diziam:
Ela só conseguiu aquela nota porque ele está dormindo com ela. Que vergonha para uma mulher se submeter assim. Júlia tentava não ligar. Tentava acreditar que tudo aquilo valia a pena, que o amor deles era maior que a hipocrisia da sociedade. Mas então, as primeiras bandeiras vermelhas começaram a aparecer. Dr. Vicente falava com desprezo de alguns alunos, principalmente de alunos negros. Ele ria quando algum deles errava uma resposta, ou murmurava achando que ninguém ouvia. Só entrou aqui por cota mesmo. Júlia tremia por dentro, mas tentava se convencer de que eram só comentários isolados, que na intimidade ele era outro homem. Será que você também tentaria evitar enxergar o que estava óbvio? Comente. Você já ignorou os sinais vermelhos só para não perder alguém? Mas o pior ainda estava por vir. Certa noite, enquanto ele corrigia as provas em sua casa, Júlia percebeu algo estranho. Ele separava uma pilha de trabalhos com um sorriso satisfeito e outra pilha com uma expressão amarga. Esses aqui são os cotistas, ele disse. Não importa o que façam, sempre vão ficar abaixo. Se depender de mim, nenhum passa adiante. Depois completou com um olhar frio. A universidade precisa de um filtro. E eu sou esse filtro. O chão de Júlia desmoronou. O homem que ela amava era agora alguém que dava forma acadêmica ao racismo. O coração dela batia acelerado. Ela sabia que a partir daquele momento nada mais seria como antes. Mas ainda viria a pior revelação. O segredo que poderia destruir carreiras, futuros e vidas inteiras. O que você faria se estivesse no lugar dela? Denunciaria? Terminar com ele seria suficiente? Comente aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião. Mas foi em uma noite chuvosa, depois da aula, que tudo mudou de verdade. Eles estavam parados no carro dele, em frente ao apartamento dela. A chuva batendo forte no teto criava um silêncio desconfortável. E Júlia finalmente teve coragem de fazer a pergunta que a consumia. Vicente, por que todos os seus alunos negros estão em recuperação este semestre? Todos, sem exceção. O professor congelou. Sua expressão tranquila se transformou em irritação. Ele apertou o volante com força. Você ainda não entendeu, Júlia? Essas malditas cotas vão destruir o país. Não foram feitas para premiar o mérito, mas para facilitar a vida de quem não merece. E na minha aula não vai ter negro passando com facilidade. Só por cima do meu cadáver. Júlia sentiu o coração parar. Ela não estava mais diante do professor admirado, e sim de alguém que espalhava ódio. Um homem perigoso, assustador. A jovem tentou esconder o tremor na voz. Mas, e se eles merecerem? E se forem bons alunos? Ele riu. Uma risada fria, cruel. Negro não chega longe. Não na minha área. Júlia quase abriu a porta para sair correndo, mas a mão dele segurou seu braço com força. Você é diferente, Júlia. Você é especial. Você está do meu lado. Não está? Ela percebeu naquele instante. Ele não queria uma namorada. Ele queria uma cúmplice. E ela jamais poderia ser cúmplice daquele horror. Nos dias seguintes, Júlia passou a observar mais, ouvir mais. E descobriu que aquele comportamento racista não era um caso isolado. Era um padrão, um veneno. Conversas cochichadas nos corredores, comentários maldosos sobre alunos pretos que lutavam 2 vezes mais para se manter ali. Ela descobriu que Vicente tinha orgulho de reprovar negros. Júlia começou a ter nojo. Nojo do que ele falava, nojo do que ele fazia, nojo do que ele representava. E o relacionamento, antes motivo de fantasia, virou pesadelo. A garota então tomou uma decisão. Colocaria um fim naquilo, mas ela não imaginava que, ao terminar a relação, despertaria o lado mais sombrio daquele homem. Porque Vicente não aceitava ouvir não, e quando Júlia encontrou coragem para se afastar, foi aí que a verdadeira guerra começou. Vicente percebeu a distância, as respostas curtas, os olhares desviados, o silêncio onde antes havia sorrisos. Num intervalo, ele a encurralou no corredor vazio da faculdade. Você acha que pode simplesmente me descartar? Júlia manteve a postura. As mãos tremiam, mas ela ergueu o queixo. Eu não quero mais nada com você.
Por favor, me respeite. Ele se aproximou demais. Ela sentiu o hálito quente e carregado de raiva. Você me deve tudo. Eu fiz você ser respeitada aqui dentro. Sem mim, você não é ninguém. Júlia conseguiu escapar e correu. Mas ali nasceu o medo. Mensagens, ligações, ameaças veladas. Ele dizia que se ela abrisse a boca, ela acabaria com a vida dela. Ele tinha poder, amigos influentes, uma reputação que poderia esmagá-la. Júlia passou noites em claro, chorando em silêncio. E no meio de tudo isso, começou a enxergar o que sempre ignorou. Os alunos negros que lutavam para manter suas notas. O olhar cansado. A desistência de alguns. A frustração de outros. Ela finalmente entendeu. Eles não eram incompetentes. Eles estavam sendo alvos. Júlia não podia mais se calar. Reuniu coragem. Procurou colegas negros, perguntou sobre experiências, ouviu histórias duras, muitas envolvendo o professor Vicente, um dos alunos Marcos. Contou com lágrimas nos olhos que o professor havia destruído seu sonho de se formar advogado. A cada trabalho meu, ele dizia que eu não tinha perfil de jurista, que era melhor eu largar o curso e procurar algo mais. Manual. Júlia se sentiu cúmplice por não ter visto isso antes, e foi ali que tudo se transformou. Júlia pediu desculpas e prometeu lutar por eles. Ela decidiu gravar uma conversa com o professor. Expor tudo, destruir o silêncio, era arriscado, muito arriscado, mas pela primeira vez ela se sentia fazendo a coisa certa. Naquela manhã, ela entrou novamente na sala dele, o coração disparado. A câmera escondida no bolso, a esperança nas mãos. Vicente sorriu, achando que ela tinha voltado para ele. Mal sabia ele que aquela seria a última vez que iria oprimir alguém sem consequências. Júlia sentou-se diante dele, tentando disfarçar o medo que pesava no peito. O que você quer, Júlia? Vai parar com essa criancice e voltar para mim? O sorriso arrogante dele quase a fez desistir. Mas ela respirou fundo. Vicente, por que você nunca aprova os alunos negros da sua turma? Ele não hesitou, não refletiu, não pensou no peso das próprias palavras, porque ele tinha certeza de que aquilo era normal. Já falei para você, esse país precisa de advogados de verdade, não desses projetos de criminosos que vêm de periferia, querendo destruir o futuro da nação com essas malditas cotas. Júlia sentiu o estômago virar, mas ela o provocou mais. Então, você acha que eles nunca deveriam estar aqui? Vicente riu, um riso frio. Eles só estão aqui porque o governo inventou esse favorzinho. Mas comigo não passam. Eu não vou dar diploma para quem não merece. A justiça não pode ser escurecida. Pronto! A prova estava ali. Júlia saiu da sala tremendo, mas com coragem suficiente para fazer o que era certo. Horas depois, o vídeo foi publicado em grupos de alunos, nas redes sociais da faculdade. O vídeo se espalhou como gripe, e foi aí que o inferno começou. Professores indignados, alunos revoltados, advogados e ativistas exigindo punição imediata. Vicente apareceu no dia seguinte, furioso, descontrolado. Tentou se defender, dizer que o vídeo era manipulado. Mas todos já tinham visto a verdade em seus olhos. A reitoria abriu uma investigação urgente. E enquanto isso, ele foi afastado. O mundo dele finalmente estava desmoronando. Júlia recebeu apoio de todos os lados, inclusive dos alunos negros que ela ajudou a proteger. Marcos, o garoto que teve o sonho destruído pelo racismo do professor, abraçou Júlia com lágrimas nos olhos. Você devolveu meu futuro. E foi nesse momento que ela entendeu. Ela não foi só uma garota ingênua apaixonada pelo professor. Ela se tornou a voz de quem estava em silêncio. Você teria coragem de fazer o mesmo que Júlia fez? Você denunciaria alguém poderoso, sabendo que poderia destruir sua própria opinião na faculdade? Ou ficaria em silêncio? Para se proteger? Comenta aí. Você teria coragem, sim ou não? Diz pra gente o que faria no lugar dela. E não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais histórias reais como essa.